Fala pessoal, beleza? Fernando Paiva por aqui e hoje eu vou fazer esse vídeo para mostrar para vocês as calibragens do meu robô Simba, tá? Vou mostrar para vocês as calibragens dele, como que deixa ele calibrado, para vocês configurarem as calibragens que vocês acharem melhor e irem testando aí no prazo de teste do robô, tá? Tá liberado até dia 10/5, tá? Então, nesse vídeo eu vou mostrar ponto a ponto o que faz cada calibragem. Já vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo da nova versão dele, a versão 13, tá? Essa versão é a última que vai estar rodando aí, a menos que haja algumas correções de bug, a menos que haja a necessidade de nós colocarmos novas estratégias. Bacana? Então vou deixar o link na descrição, é só baixar o robô aí e testar. Então bora pro vídeo, senão vai ficar um vídeo bastante longo aí que eu quero mostrar para vocês também como que funciona. Bom, é o seguinte, pessoal. Eu venho aqui, ó, eu já ensinei aí, tem vídeo ensinando a instalar. Então aqui eu já tenho o Simba rodando aqui, gráfico de 8R aqui, na periodicidade aqui, 8 renco aqui. E aqui eu venho nos parâmetros. Bom, o modo conservador. O modo conservador, pessoal, ele define para mim o seguinte: se ele vai trabalhar somente a favor da tendência, se ele estiver conservador, ou se ele vai ser permitido entrar contra a tendência, tá? Modo conservador só opera a favor da tendência e modo agressivo trabalha contra a tendência também. Bacana? Ele tem prioridade de trabalhar a favor, mas ele também entra contra, beleza? Bom, o alvo dinâmico. Os alvos dinâmicos aqui. O que esse alvo dinâmico me diz? Diz ao robô. Se eu deixar ele aqui, se ele for maior que zero aqui, por exemplo, se ele for zero, o robô entende que é para usar estratégia de alvo fixo, tá? Que eu já vou falar para vocês. Mas aqui, se ele tiver aqui 1, o que eu digo para o robô? Eu quero que o robô busque um alvo para mim. Qual que é esse alvo? O próprio robô define. Eu não preciso definir o alvo, o próprio robô já sabe onde vai estar esse alvo para ele. Bacana? Se eu quiser que o robô trabalhe de forma scalper, eu posso colocar menos que 1, por exemplo. Eu quero que ele busque meio alvo, tá? Meio alvo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também um PDF aí com todas essas calibragens, com tudo que eu vou falar nesse vídeo, vai estar aí, inclusive os alvos permitidos aí no robô, tá? Então aqui eu posso buscar meio alvo, o robô vai buscar meio alvo. Tem que tomar muito cuidado, porque isso daqui, o robô atingir o alvo, ele vai refazer a entrada. Por quê? Porque se ele tá, por exemplo, aqui no modo agressivo, ele vai descer fazendo entradas, se o preço estiver vendendo. Se ele estiver comprando, ele vai subir fazendo entradas, tá? Entradas curtas, de meio alvo aí. Então, aqui é a calibragem do tamanho do alvo que eu quero. Se eu quero um alvo, se eu quero meio alvo, se eu quero 2 alvos, tá? Se eu quero um alvo e meio aqui, tá? Então aqui o robô define para mim automaticamente onde está o melhor ponto de alvo para ele, tá? Então é isso que aqui faz, alvo dinâmico. Aqui o stop dinâmico, se eu deixar ele aqui sim ou não, o que acontece? Aqui o robô define para mim onde está o melhor ponto de stop para ele. Beleza? Se eu deixar ele aqui, ó, como não, ele vai colocar um ponto de stop automático, eu não preciso falar para ele onde eu quero, ele vai definir automaticamente através do cálculo de volume onde está o melhor ponto de alvo para ele, de stop para ele. Bacana? O melhor ponto de stop, ele faz isso automático. Ele define aqui o alvo automático e define também o stop automático. Tá? Então, se eu colocar aqui, ó, stop dinâmico, não, ele vai procurar a menor região de volume que ele encontrar e lá ele vai colocar o stop. Tá? Se eu colocar aqui sim, stop dinâmico, sim, ele vai encontrar a maior região de volume e lá vai colocar o stop. Tá? Se tiver marcado aqui stop dinâmico, o preço, conforme vai indo a favor da tendência, conforme vai indo a favor do meu alvo, o stop começa a diminuir, tá? Por quê? Porque ele começa a diminuir o risco. Nesse stop dinâmico aqui, ó, sim ou não,
tanto faz qual deles você marcar, ele vai ter um stop mais curto ou um stop mais longo. E quando o preço começar a ir a favor, ele vai ajustando. Bacana? Ele vai diminuindo o stop, ele vai diminuindo o risco. Beleza? Se eu colocar aqui, ó, alvo dinâmico 0, eu coloco aqui 0, e aqui o robô entende que eu não quero usar o alvo dinâmico, eu quero usar o alvo fixo e o stop fixo, tá? O que acontece? Eu preciso colocar aqui, ó, alvo fixo ticks, stop fixo ticks. Eu preciso colocar aqui, ó, quantos ticks quanto que é o tick do índice? É 5 pontos. Quanto que é o tick do dólar? Meio ponto. Então, digamos que eu queira aqui que o robô plote um alvo para mim de 200 pontos do ponto de onde ele entrou. Então, o que eu faço? Eu coloco aqui, ó, 40 ticks, que são 40 vezes 5, que são 200. Bacana? Se eu colocar aqui stop fixo, eu posso colocar aqui também 40, tá? Agora, aqui, se eu deixo 0, por exemplo, eu deixo 0 aqui, stop fixo 0, e marco aqui, ó, o robô para eu usar stop dinâmico ou stop dinâmico sim ou não, aqui ele vai usar a mesma estratégia do alvo dinâmico, ou seja, aqui ele vai definir para mim onde está o melhor ponto de entrada, onde está o melhor ponto de stop para ele. Bacana? Então, é aí, nessa estratégia aqui, se eu colocar aqui, ó, alvo fixo 0, aqui ele bota para mim o melhor ponto de volume que ele encontrar. E aí, quando a operação for indo a favor, ele vai movimentando o stop também. Se eu colocar aqui stop fixo de 40, por exemplo, ele não vai movimentar o stop. É fixo, é fixo. Ele vai parar lá e vai ficar lá, tá? Até ser estopado ou até atingir o alvo. Bacana? Todas essas estratégias de alvo, o preço, conforme vai a favor, qualquer estratégia que você colocar aqui, seja de alvo, de estratégias sem alvo, quando o preço atingir o alvo e ele entender, quando o robô atingir o alvo e ele entender que tem outra entrada, outra possibilidade de entrada, ele vai refazer a entrada. Então, toma muito cuidado com o risco de vocês, quantas entradas vocês querem por dia, quanto vocês querem perder por dia, deixa isso bem claro para o robô, senão ele vai fazendo a entrada ali uma atrás da outra, tá? Então, toma muito cuidado. Aqui, alvo fixo e stop fixo, acho que ficou entendido, stop dinâmico aqui também ficou entendido, o alvo dinâmico e o modo conservador, tá? Bom, aqui, hora de iniciar e hora de encerrar. Eu não preciso falar nada sobre isso, tá? Agora, as estratégias. Todas as estratégias começam com E. Por exemplo, aqui, ó, E, ordem saída automática. EMS, o que significa EMS? Estratégia que move stop, tá? Estratégia que move stop. Então, essa estratégia aqui, ó, de ordem automática, ele não move o stop. Ele vai plotar o stop lá e não vai ter o stop reduzindo. Ele vai plotar lá e vai deixar até o robô entender que é para ele encerrar a operação. Ele tem os pontos estratégicos que são baseados todos no volume. Ou seja, se o volume diminuir, se o preço tentar reverter, ou qualquer coisa assim, qualquer evento assim, ele fecha a ordem, tá? Então, essa estratégia aqui, ó, e ordem saída automática, ele não move o stop. Ele não move o stop. As estratégias que movem o stop são EMS, tá? Então, estratégia que move stop. Beleza. Aqui eu tenho o AMS, ajuste stop final de onda, que é lá do Mufasa. Quem já conhece o Mufasa sabe que quando ele atinge um ponto lá que ele entende que está virando a onda, ele vai e sai da operação, tá? Nesse caso aqui, ela não sai, ela só ajusta atrás de onde ele começou a tentar virar. Bacana? E aí, se estopar, estopou. Beleza? Bom, essa estratégia aqui, ó, EM ajuste stop final, ela faz isso. Essa estratégia aqui, ó, E ordem de saída automática. Como eu já falei, ele entende a hora de sair. Ele sabe a hora de sair da operação, tá? Através de cálculos de volume, ele entende que
a ordem de saída automática, ele fez a entrada, ele não vai movimentar o stop, mas ele vai sair da operação automaticamente, beleza? Saída de alvo curto, aqui ó, EMS saída curta sem alvo. Essa estratégia, ela move o stop e ela não tem alvo, né? Aqui já diz, estratégia curta sem alvo, tá? Então, o preço começou a movimentar, o robô fez a entrada, o preço começou a movimentar, ele vai ajustando o stop até ser estopado. Bacana? A longa é a mesma coisa que a curta, só que ele demora mais para ajustar. Por quê? Porque ele vai ajustando conforme os cálculos de volume que ele vai fazendo. Bacana? Bom, então essas são as estratégias. Toda estratégia começa com E. E aí, EMS é estratégia que move stop. Bacana? Bom, as travas. O que são as travas? As travas, elas dizem para o robô, ó, quando acontecer isso, eu quero que você feche imediatamente, tá? Eu posso mesclar as travas também com todas as estratégias aqui. Porém, só para lembrar, as estratégias eu posso ter apenas uma marcada, só uma estratégia marcada, ou seja, eu venho aqui e marco uma das estratégias, ó, qualquer uma delas, tá? Eu posso ter apenas uma marcada, sim. Se eu marcar duas aqui como sim, ele não vai funcionar, porque ele não sabe qual delas ele vai usar. Então, eu tenho que ter apenas uma estratégia marcada. As travas são a mesma coisa. As travas, ele sai imediatamente quando acontece o evento. Ou seja, eu posso ter aqui, ó, a ordem de saída automática, aqui, ó, marcada, a estratégia de ordem de saída automática. E eu quero também a trava de saída automática. Ou seja, aqui eu digo para o robô que quando ele automaticamente encontrar a saída que ele julga ser possível, que é baseada no volume, ele vai sair fora da operação. Então aqui eu tenho aqui, ó, ordem de saída automática mais a trava de saída automática. O que faz todo sentido, tá? Porque aí eu deixo ele 100% automático. Ele plota o stop, plota a entrada e conforme o preço vai evoluindo, ele vai indo junto com o preço até que ele encontre os pontos de saída dele e saia automaticamente. Tá? Eu posso ter também essas travas aqui mesclada com a estratégia de alvo. Então, por exemplo, digamos que eu tenho aqui dois alvos, eu quero que ele busque dois alvos. Tá? Só que eu quero uma trava também. Qual trava? Eu quero que ele drope a operação aqui, ó, que essa aqui é a trava menor delas todas, tá? Que é quando o preço tenta inverter perdas de máxima, perdas de mínima. Então, essa trava aqui, ó, a trava operação, ela é a menor de todas. Aconteceu, ele sai fora, tá? Então, travas de saída aqui, ó, essas travas de saída, o que ele faz? O que acontece? Ele evita que o robô perda muito, que ele consiga perder muito dinheiro, tá? Ou seja, aconteceu, ele sai fora. Eu posso ter aqui sim ou não, tá? Posso ter sim ou não aqui marcado e escolher uma trava só. Qual trava que eu quero? Eu quero que ele saia na consolidação. Então, se ele entra lá na operação, quando ele encontrar uma consolidação lá no meio, ele sai imediatamente da operação. E aí, se acontece dele romper lá essa consolidação, ele vai refazer a entrada. Então, toma muito cuidado, tá, pessoal? Essas travas de saída aqui também tem um detalhe. Um dia que for um preço muito zigue-zague, que ele fica desenhando muito, né, principalmente em gráfico curto, igual a esse 8R, ele desenha muito. Então, muitas vezes ele vai ali, eu marco aqui, ó, saiu no final da onda. Beleza. E aí eu estou aqui, ó, com a ordem de saída automática aqui, eu estou marcado a ordem de saída automática. Se ele encontrar no meio dessa saída automática aqui o final de onda, ele sai imediatamente. E aí, se ele for a favor, ele refaz a entrada, tá, pessoal? Então, é assim que ele funciona. Lembrando, eu posso ter uma estratégia ou uma trava marcada, beleza? Bom, as travas aqui, eu tenho a trava de sair na consolidação, a trava de drop que eu já falei, a de sair na consolidação é quando ele encontra uma consolidação e ele sai fora.
A de drop operação aqui, quando ele inverte máximas ou mínimas, ele sai fora. E sair no final da onda, para quem já conhece o Mufasa, sabe lá que o Mufasa avisa que é final de onda, ele pode sair também. E a trava automática aqui, ele sai automático usando as próprias estratégias de volume do robô. Bacana? Então ele faz isso. Beleza? Lembrando que eu posso mesclar as travas também. As travas são as únicas que eu posso mesclar, tá? Então eu posso mesclar as travas junto com estratégia. Ou então as travas junto com os alvos, tá? Inclusive alvo fixo e alvo e stop fixo, beleza? Então eu posso mesclar as travas, tá? Por quê? Porque as travas não deixam o robô perder muito. Porém, ele estopa muito. Então, principalmente se for um dia de zigue-zague. Por exemplo, vou mostrar para vocês aqui. Aqui. Deixa eu maximizar isso aqui. Bom, vamos lá. Olha aqui, ó. Digamos que eu estou com a trava de final de onda selecionada lá. A trava de final de onda, sempre que acontecer que o Mufasa aqui, ó, me disser que é um final de onda, o que vai acontecer? Ele vai estopar aqui. E aí depois ele refaz a entrada aqui. E aqui de novo, ó, final de onda, estopou de novo. Abriu, entrou de novo. Final de onda, estopou de novo. E vai descer estopando, estopando, tá? Ó aqui, ó. Digamos que aqui ele tivesse vendido aqui, ele estoparia aqui, tá? Então, ele usa essa estratégia do Mufasa, tá? No final de onda. Vamos ver mais aqui. Aqui, por exemplo, ó. Digamos que ele comprou aqui nessa subida. Aqui em cima, ele estopa. Final de onda de compra, ele sai fora, tá? Aqui, mesma coisa, ó. Vendeu aqui. Desceu, final de onda de venda. E o preço inverteu. O Mufasa avisa isso, tá, pessoal? Para quem já conhece o Mufasa, essa estratégia do Mufasa de sair no final de onda está no robô também, tá? Como trava de segurança. Por quê? Porque aí eu não levo invertida de preço. Porém, um gráfico como esse 8R aqui, que desenha demais, ele faz isso daqui, ó. Ele pode vir, ó, final de onda, 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 final de onda. Isso aqui tudo estopado, tá? Por quê? Porque eu estou usando uma estratégia de final de onda. O que eu recomendo? É sempre usar uma trava, né, junto com alvo fixo. Alvo fixo não, alvo dinâmico. Então, por exemplo, digamos que ele vendeu aqui e ele tem o alvo aqui. Ó. Digamos que ele vendeu aqui e aqui embaixo ele tem o alvo. Tá? Então, ele vende aqui, por exemplo, e aqui ele tem o alvo dele. Digamos que o alvo dele seja aqui. Ó. Seja nessa região aqui. Aqui é o alvo que ele definiu. Beleza, no meio apareceu aqui um final de onda, o que ele faz? Ele encerra a operação e pega o que ele ganhou aqui, ó, tá? Então é assim que funciona, pessoal, as travas desse. Bom, pessoal, eu vou fazer um replay aqui para mostrar para vocês, tá? Algumas dessas estratégias, tudo que eu expliquei para vocês aqui. Então, vou fazer um primeiro replay aqui. Vou escolher aqui, ó. Tá? Vou escolher aqui. Aqui ele está no replay, então eu vou escolher aqui. Ó. Eu quero que ele busque para mim dois alvos. Tá? Dois alvos. Stop dinâmico não, ou seja, o menor cálculo que ele encontrar ali de volume é onde ele vai colocar o stop. Eu não preciso me preocupar onde vai ser meu stop. Eu não preciso procurar onde vai ser meu gain. O robô vai fazer tudo isso automático. Então eu tenho aqui, ó, alvo dinâmico 2. Stop dinâmico aqui. Não, para ele colocar no menor ponto de volume, beleza? Não tenho nenhuma estratégia marcada, não tenho nenhuma trava marcada. Vou deixar aqui o robô trabalhar por conta do alvo que ele plotar, beleza? Bom, vamos lá. Editar. Vou executar aqui. Deixa eu maximizar e vamos ver no que dá, beleza? Deixa eu adiantar um pouco aqui. Na hora que ele fizer a entrada, eu dou um pause aqui para vocês verem, tá? Deixa eu diminuir um pouco, senão vai ficar muito acelerado.
Ó, abriu a ordem. Olha aqui onde ele plotou o stop, ó, automaticamente. E já definiu o alvo para mim aqui, ó, 150 pontos e um stop de 120 pontos, tá? Isso daqui o robô fez automático. Aqui na estratégia eu não marquei nada além de pedir para ele fazer tudo automático para mim, ó. Eu não marquei os fixos, tá? Então aqui, ó, eu coloquei que eu não quero dinâmico para ele definir o menor ponto de volume para mim. Quando ele encontra, é lá no menor ponto de volume onde ele vai plotar o stop dele. Bacana? Através dos cálculos que ele faz. Então é essa estratégia aqui que eu estou usando no caso. Então eu quero alvo aqui. Eu quero um alvo de duas vezes o meu risco. E eu quero aqui também o alvo dinâmico aqui, colocado como não, para ele definir o menor ponto de volume. Vamos ver como é que vai ser. Tá? Acabou de fazer aqui. Vamos lá. Deixa eu iniciar aqui. Olha lá, ele vai diminuindo, tá vendo? Tava 120 pontos o stop, já está a 105. Olha lá, diminuiu mais, 70 pontos, tá? Então ele vai diminuindo conforme ele vai recalculando o volume, tá? Tá lá, até aqui, ó, stop de 35, ele veio diminuindo, tá vindo buscar o meu alvo aqui de 150 pontos, duas vezes lá, eu quero dois alvos, né? Dois alvos baseado no que? No box que ele fez a entrada, beleza? E vamos ver se ele pega o alvo. Tá aí, 150 pontos. Então é assim que funciona essa estratégia. Se eu marcar aqui, se eu marcar essa opção aqui, ó, se eu marcar stop dinâmico, sim, ele vai encontrar a maior região de volume. Aqui ele encontrou a menor e plotou lá. Aqui ele encontrou a maior, aqui ele encontra a maior. Ambas as estratégias ele vai diminuindo o stop, ele vai diminuindo o risco, tá, pessoal? Então, ambas as estratégias aqui. É assim que funciona, buscando o alvo. Vou fazer agora sem alvo, tá? Vou colocar aqui 0 para ele buscar fixo. E vou colocar aqui 40 de fixo e 40 de stop. Ou seja, alvo fixo de 200 pontos e stop fixo de 200 pontos. Beleza? Então agora eu vou fazer um replay dessa estratégia para vocês verem. Bom, pessoal, então aqui estou fazendo esse replay. Aqui ele está com aquela estratégia lá de fixo, tá? Então está 200 fixo, com 200 de gain fixo e 200 de stop fixo. Vamos ver como vai se comportar aqui, tá? Ó, abriu a ordem, acabou de abrir a ordem, 200 pontos aqui fixo, stop fixo de 200 pontos, que é a estratégia que eu estou usando nesse momento, ó, que eu configurei aqui, que eu mostrei para vocês as calibragens. Então aqui, ó, 0 para alvo dinâmico, e eu quero que ele use o fixo aqui. Bacana? Então vamos ver como que ele vai se sair aqui nessa operação. Ó, ele não ajusta, tá vendo que ele não vai ajustando, ó? Ele não ajusta o stop. Deixa eu adiantar aqui para ver. Para ir mais rápido. Ó, foi lá próximo do alvo.
Ou seja, ó, stop fixo e alvo fixo, tá? Então vamos ver como que ele vai se comportar. Tá aí, pegou o alvo. Beleza? Então aqui 200 pontos, beleza? Bom, pessoal, então agora eu vou fazer mais um replay aqui, o último replay, só para mostrar para vocês o esquema que funciona nas estratégias, tá? Então, eu venho aqui, escolho a estratégia que eu quero, vou trabalhar com estratégia agora. Eu quero aqui, ó, essa primeira estratégia, ordem em saída automática. Essa ordem aqui, ela não ajusta o stop, ou seja, ele abre a ordem e deixa o preço ir. Na hora que estopar, estopou. Bacana? Então essa daqui, ó, e ordem saída automática, eu quero ela, tá? É a única que não ajusta o stop, tá? Então, sempre que for ajustar o stop, ele vai começar com EMS, tá? Estratégia, muda stop aqui, tá? Move stop. Bom, vamos lá. Então, ordem de saída automática eu quero. Então, como ela não ajusta o stop, o que eu quero? Eu quero que ela tenha uma trava automática. Quando ele encontrar uma trava, ele sai, tá? Ele sai da operação. Vou fazer até diferente. Eu vou colocar para ele sair no final da onda, tá? Sempre que ele entrar na operação, ele sai no final da onda. Então, essa estratégia aqui é que eu vou fazer. Vamos ver. Bom, pessoal, tá aí. Fez a entrada, tá? Percebam ó, que não tem nem alvo na entrada, tá? Ele simplesmente fez a entrada. Vamos ver como que vai correr essa entrada, tá? Ó, a entrada foi embora. Tá vendendo, ó, tá? E até agora não saiu da operação e nem ajustou o stop. Então, esse tipo de operação aqui é o que faz as estratégias, tá? Tem estratégia que vai ajustando o stop, tem estratégia que não ajusta, como essa daqui. E aí, essa daqui está programada para sair no final da onda. Vamos ver se ele vai sair. Final de onda, aí, saiu, tá? Então é isso, ó. Ele veio vendendo, o Mufasa aqui apontou que era um final de onda, ou seja, que pode dar uma correção aqui, pode ser um pullback ou uma virada. Então o Mufasa avisou, ele já saiu fora. Vamos ver. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de estratégia, porque se for um dia de zigue-zague, ele estopa muito, tá, pessoal? Aí, ó, fez outra operação. Tá descendo, vendendo. Olha lá, final de onda de venda já encerrou, 100 pontos, tá? Então, é isso que as estratégias fazem. Essas estratégias aqui, ó, tá? Elas estão aqui com a descrição delas, ó. Ordem de saída automática. Então, essa ordem aqui, ela é a única que eu preciso colocar uma trava nela, tá? Por quê? Porque ele simplesmente faz a operação e deixa o preço ir embora sem ajustar. Agora aqui, ó, EMS ajuste stop final de onda aqui, FO aqui, final de onda, tá? EMS ajuste, quando dá o final da onda, ele ajusta. Saída curta sem alvo, é quando o preço que ele vai descendo ou comprando, que ele vai vendendo ou comprando e o stop vai ajustando até sair, tá? Aqui eu tenho também saída longa, tá? Que demora mais para sair da operação, mas todas as estratégias são a mesma coisa, tá? E vocês podem usar as travas também para testar. Bacana? Bom, o que eu recomendo? Recomendo sempre trabalhar com alvo. Beleza? Alvo de 1 para 1, 2 para 1 aqui, ele está calibrado para 2 para 1. Tá? Para quem quiser menos,
coloca lá 0,50 alvos, tá? Um alvo, bacana? Então isso aqui é tudo de forma automática, beleza? Bom, então eu vou deixar o link na descrição da versão 13. Vou deixar o link na descrição também de um PDF aí que eu explico ali resumidamente o que cada coisa faz ali, as travas e tudo mais, tá? Então baixem aí a versão 13, atualizem a versão de vocês. Baixem o manual também, vai estar aí de PDF, o link no PDF. E é isso aí. Qualquer dúvida, entra no meu Telegram aberto, me pergunta lá. Se quiser saber sobre calibragens, sobre backtest, eu mando tudo lá, beleza? Abraço, até mais.